A aula passada, nós fizemos uma revisão do conteúdo que foi dado, né? Nós falamos sobre algumas tecnologias emergentes, como internet das coisas, tecnologias da informação e comunicação. Falamos também alguns conceitos de cidades inteligentes. E depois temos uma revisada em protocolos, em estruturas de camadas de rede. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta da aula passada? Tudo ok. Tá bom, obrigado. Bom, aí nós vamos dando continuidade na nossa aula. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre terminar aquela parte de abrangência em topologias de rede, os tipos de abrangências, né, que nós falamos também na aula retrasada. E depois mostrar para vocês como que vocês pesquisam, assim, alguns tipos de protocolos, o que são essas organizações que padronizam os protocolos. E mostrar para vocês também um outro vídeo sobre cabo submarino, tá? E se der tempo, a gente vai discutir aí uma notícia que saiu na semana passada sobre a questão da Rússia, de possivelmente estar vigiando cabos aí de fibra ótica. Alguém chegou a ler essa notícia que eu coloquei lá no grupo? Vocês estão me ouvindo? Ah, eu li. Obrigado, João. Valeu. Bom, a nossa mensagem de hoje, então, é: pratique a oração da confiança. Deite-se no chão ou recoste-se numa cadeira, com as mãos abertas sobre o colo. Deixe seu corpo todo dizer: permitirei que a verdade de Deus desperte em minha vida. Estou pronto. Ok? Então, permitirei que a verdade de Deus desperte em minha vida. Estou pronto. Essa palavra permitir, pessoal, eu acho uma palavra muito bonita. Quando a gente permite em nossa vida sentir dor, a gente permite chorar, permite dar risada, permite ficar triste, né? A gente permite que a gente errou. Em vez de a gente começar a se criticar, a se julgar, quando a gente comete um erro, né, e viu que errou, e primeiramente a gente se perdoar, né, reconhecer o erro e se perdoar, e permitir que a gente fez aquilo, mas entender que aquilo não foi bom, já é uma sensação de alívio e de recomeço, né? Então, permitir certas coisas que aconteçam com a gente e não se cobrar em questões de fatos que a gente não entende da vida. Então, é você permitir que a verdade de Deus desperte, né, as coisas no nosso coração, e nada com os dia a dia para a gente ir aprendendo, a gente indo tendo as respostas que às vezes a gente quer, né? Então fica aí a mensagem de hoje. Bom, então vamos lá. Agora nós estamos com 37 integrantes. Ô João, já que você leu, eu li, não li, mas vou ler depois. O Guilherme, games e geladeiras. Tá. Eu tinha colocado uma outra mensagem também para vocês, eu acho, né? Ou foi no outro grupo lá? Não, acho que foi no outro grupo, né? Tá. Você tá aí, Roberta? Tá. Eu tô, Ed. Eu entrei atrasada porque eu entrei na outra sala. Qual a outra sala que eu criei? Duas? Uhum, você criou duas. Então acho que eu errei. Quando eu coloco com pré-antecedência, pré-agendamento, depois eu dou ingressar, criam duas salas, né? Eu acho que sim. Eu fui a única que entrou na outra sala? Será que é isso, então, o que aconteceu? Porque eu tinha pré-agendado a aula, depois eu entrei antes do meu pré-agendamento. Será que cria duas salas, pessoal? Fica duas reuniões?
Não sei. Bom, vamos lá. Fui única não, porque eu vi o Thiago entrando e eu vi o Guilherme também entrando. Bem não, que eu não fui a única não. Tá bem, né, Rô? Tudo bem, Rô? Tudo, Ed. Tá bom. Estão enxergando a lousa aí? Sim. Dá para ver bem, Rô, a lousa? Só que a única que conversa comigo é a Roberta. A Natália respondeu, obrigado. Então, vamos lá. Continuando, então. Nós vimos a aula passada, nós falamos sobre algumas abrangências de rede, né? Então, nós tínhamos visto algumas abrangências, que é o tipo da classificação que a rede ela vai abranger, no caso, uma rede PAN, que é a Personal Area Network, aquela rede pequenininha, entre o seu celular, a sua televisão, o computador, às vezes conectada com um Bluetooth, né? Nem sempre com cabo de rede ou sem fio no caso Bluetooth, né? Aí, que é a Personal Area Network. Aí a rede LAN, que é mais a nossa casa também, quando você tem um equipamento a mais conectado, por exemplo, a televisão, o videogame, os celulares, tablets, né? Uma rede um pouquinho, pode ser por fio, sem fio. Aí a rede MAN, a rede da cidade, metropolitana, né? PAN de personal, L de local, MAN, M de metropolitan, né? Pode ser uma rede de uma universidade também, que abrange a cidade, ou entre os campos distribuídos. E a rede WAN, né? Word, né? Area Network, né? Wide Area Network, que seria a internet. Tá? A internet toda. Bom, aqui nós temos, então, focado especificamente a topologia LAN para redes locais, existem aqui velocidades. Então, quanto mais a rede menor, né, a abrangência menor, no caso uma local area network, no início, né, começou com 10 megabits, aí depois veio a Fast Ethernet, que era 100 megabits. Aliás, que é 100 megabits. Então, trabalhou bastante tempo com 10 megabits, aí migrou para 100 megabits, como eu disse na aula passada. E aí agora nós estamos vivendo aqui uns 5 anos atrás, mais computadores que têm interfaces de rede que operam em 1 gigabits, né, ou 1000 megabits, né, convertendo da 1 gigabits. Quando você compra um computador, por exemplo, um notebook, ou você vai comprar um computador, sempre é bom dar uma olhada na plaquinha de rede lá, na interface de rede LAN, né? LAN, geralmente está LAN lá. Aí aparece para vocês qual é a conexão. Às vezes pode estar escrito lá assim, LAN. Aí está assim, 10/100. Então significa que o seu computador, o seu notebook, ele vai operar somente nessas duas velocidades para a rede local, né? Agora, geralmente está assim, ó, 1000. Então significa que ele vai operar nas 3 velocidades. Isso aqui é dificilmente operar em 10 mais 100 ou 1000. Então significa, se você conectar o seu computador numa rede LAN, num escritório, numa empresa, a sua placa de rede tiver a capacidade de operar, de trafegar dados em 100 ou 1000, isso é bom, né? Só que precisa saber também se o equipamento que você está conectado lá, o switch, por exemplo, né, o switch, também opera em 1000. Tá? Não adianta a sua placa tiver operação de 1000, né, 1 gigabit, mas o switch operar em 100. Tá? Então vai diminuir. Vai diminuir a sua velocidade. Tá ok? Então, isso é bom quando você for comprar um computador, dá uma olhadinha nisso, se está 10, 100, 1000. Né? Alguns notebooks novos ainda vêm com 10 e 100, outros vêm com 1000. Então, é uma dica aí para comprar uma máquina. Então, você sabe que a sua interface de rede, a sua NIC, né? Network Interface Card, ela opera em 10, em 100 e 1000. Né? Só que a rede sua, lá, o seu roteador da sua casa, também tem que ter portas, tem que ter as portas LAN lá também operando em 10, 100 e 1000. Né? Se ele operar em 10 e 100, a sua máquina, para ele, vai ser em 100. Ok? Ele se autoajusta. Tá? Entenderam essa parte? Né?
Sim. Em bps. Ou, no caso, 10, 100 megabits. Quando é 1000, você não vai falar 1000 megabits, né? Você fala 1 gigabits, GBps. Só que isso é para redes locais, né? Você sabe que redes locais e redes menores, digo assim, mais específicas para prédios, né? Casas, escritórios, universidades. Quando a rede começa a se estender muito, aí a velocidade diminui, né? A velocidade trafegada. É claro que isso, vocês têm que entender que agora, com o baixo custo das fibras, né? As fibras estão se popularizando, né? Então, aí isso acaba ajudando, né? Em questão dos 1000 megabits aqui, agora as fibras trafegam dados muito maiores entre sua casa e um provedor, por exemplo, tá? É claro que você não vai passar, você vai criar uma empresa, você não vai passar fibra na empresa inteira, né? Você vai usar o cabo par trançado. Você vai passar fibra em tudo, vai ficar um absurdo tua infraestrutura. Você tem que usar a fibra somente onde realmente a distância é muito grande ou precisa de uma velocidade mais estável, né? Eu dei aquele exemplo lá, subterrâneo, né? Você tem um departamento do outro lado da rua, um departamento que fica num galpão mais longe, por exemplo, uma usina, né? Que tem lá administrativa, TI, mas tem um galpão da moagem ou da produção lá do álcool que fica, por exemplo, sei lá, uns 500 metros de distância. Aí você vai ter que passar uma fibra. Ah, professor, mas se ficar a 100 metros, pode passar fibra? Pode, porque tem muito sol ou tem muita umidade. Talvez o cabo par trançado não é muito, né, adequado, né? Tem muita interferência. A gente comentou as aulas passadas. Então passa uma fibra, né? Ou passa os dois também, entendeu? Passa uma fibra e um cabo par trançado. Se você tiver um custo aí que pode investir nisso, você tem uma redundância, você tem uma contingência. Se um quebrar ou romper, você tem uma, né? Ou passa 3 cabos, você tem aí um backup, ok? Bom, continuando então. Então, nós temos as velocidades, né? Apresentam baixas taxas de erro, porque são velocidades maiores, né? E em localizações também mais restritas, menores, né? Aí nós temos aqui a topologia é usualmente limitada aos arranjos em barra, né? Barra, anel, ou estrela, ou árvore, né? Que é o tipo da estrutura como você enxerga a sua rede, como ela é conectada fisicamente, tá? Então, abrangência e topologia. O tipo de informação que trafega na rede é normalmente dados, tendência de mudança para tráfego multimídia. Aqui, só atualizar isso aqui. Hoje a gente trafega multimídia, né? Um exemplo aí, Netflix, né? Multimídia, streaming. A LANs variam em tamanho e no número de computadores conectados. Então, aqui nós temos um exemplo da LAN Ethernet, que foi a primeira, né, o padrão. Aqui, quem sabe me dizer o que é essa nomenclatura aqui, ó? I3E. A gente fala ao invés de falar IEEE, nós falamos I3E. O que significa esse I3E? Quem pode me dizer? Alguém sabe me dizer o que significa IEEE? A pronúncia correta é I3E. E aí, o que é I3E? Ninguém sabe? Vocês estão meio acanhados hoje, pessoal. Posso falar? Deve falar. Eu não sei se tá certo, porque assim, a gente fez um trabalho com o NACA, aí eu fiquei numa parte que era essa parte, mas era em inglês, eu não sei falar inglês, então eu vou falar em português. Não, fala do que você achou melhor. Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Muito bem, senhorita Bocardi. Parabéns. Vai bater palma, igual a Roberta bateu. Tem inglês também. Você quer que eu fale inglês? É que eu não sei falar. Não precisa. Meu inglês também não é aquelas coisas lá, mas não. Então, isso é abreviação, né? É a abreviação do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, né? Na verdade, é um órgão mundial, né? Obrigado, viu, Bianca, por ter falado.
E é onde é definido vários engenheiros, eletricistas, cientistas, né, das áreas de comunicações, computação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, que criam os padrões, estabelecem padrões de comunicação eletrônicos, né? Então, quando você vê essa marquinha aqui, o I3E, significa que esse padrão aqui, por exemplo, 802.3, foi criado pelo I3E, denominado Ethernet. Então, lá tem todas as recomendações. Se você for desenvolver um programa, desenvolver um equipamento que vai atuar nessa área por exemplo, de LAN, então você pega esse documento aí, você lê o documento, são documentos um pouco extensos, para você saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que pode ser feito, para você falar uma linguagem do protocolo corretamente, né, o equipamento em si, tá? Isso que vocês têm que saber, como vocês fizeram o trabalho do professor Naka, é interessante vocês conhecerem esses padrões. Por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei muito com um padrão, não é um padrão tão antigo, chamado I3E 802.11p, né? Quando a gente fala padrão 812.11, o ponto 11 significa que são padrões voltados para redes de computadores sem fio, para redes sem fio, wireless, né, Wi-Fi. Então, 812.11p, né, porque tem A, tem B, tem C, tem D e vai indo. Né? No caso do P, ele é voltado para conexões entre veículos. Né? Então, onde os carros trocam informações entre carros, entre infraestruturas de comunicação, porém, dentro de uma abrangência, de um raio de distância de 1.000 metros. Então, esse padrão, ele tenta garantir a troca de informações ou a transmissão e recepção de dados dentro de uma abrangência de 1.000 metros, né? E onde os equipamentos, os hosts, os nós dessa rede, operam por conexões, na maioria das vezes, sem fio e trocam informações muito rápido. A conexão de um veículo com o outro é muito rápida, troca informação e já desconecta, porque eles estão em movimento. Então, esse é um exemplo desse padrão I3E 802.11.p. Tá? Depois existem os padrões I3E 1609.0, que já são protocolos para cada camada da pilha TCP/IP, por exemplo. Né? É um padrão de protocolo para o ambiente Wave, né? Que é o ambiente de comunicação sem fio para ambientes veiculares. Então, se você for desenvolver uma aplicação para aquele ambiente, você usa esses padrões de acordo com a camada que você quer, para você entender melhor o funcionamento, como você vai desenvolver um algoritmo, um software, como que você vai propor aí uma proposta de melhorias e tudo mais. Entenderam o que são esses padrões? Tá? Vocês também não viram lá a ISO 27002, a ISO 27005, em 27001, na disciplina de Gestão e Segurança da Informação? A ISO 27002, a ISO 27005. Quem estabeleceu esses padrões, no caso, foi o órgão da ISO, né? Aqui é o órgão em 3E. Eles conversam entre si, tá bom? Aqui no Brasil, a gente usa muito a ABNT. Então, a ABNT, às vezes não, toda vez ela pega uma norma internacional, que é uma norma para todo mundo, né? Uma norma global, e aí ela vai adaptar essa norma aqui para o Brasil, porque o Brasil tem diferenças, topologias, diferentes, o clima também é diferente, tropical e tudo mais. Então, ela vai adaptar aqui aquela norma aqui internacional para o Brasil e vai dar um nome a ela, a BNT, e o número. Né? Só que lá vai estar especificando que é baseada talvez num padrão internacional, ou criar o próprio padrão do Brasil. Vocês vão perceber que a gente começa a trabalhar com normas, né? Com padrões, protocolos, documentos, para que todos conversem a mesma língua. Para que você possa, por exemplo, contribuir com uma proposta, um software, um hardware, mas que tenha um embasamento nesses protocolos, nesses padrões, que aí você vai evoluindo, vai inovando em cima disso. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Tá.
Vamos continuar, então. Vamos dar linha na pipa aí, senão a gente não acaba essa aula. Bom, aí a gente tem aqui um exemplo de conexão de redes locais. Antigamente, para você se conectar duas máquinas, né? Quando você conecta duas máquinas, quando ela troca informação entre si, é uma rede de computador, uma pequena rede. Se ela troca informações sem fio ou com fio, né, wired, conectada, ou cabeado ou sem cabo, é uma pequena rede LAN, ali duas máquinas. Quando você tem que ligar, por exemplo, duas máquinas, você pode fazer um cabo só, um cabo par trançado na época, ou na época o coaxial, e aí você conecta ali nas suas duas máquinas. Vocês vão ver isso mais para frente. Não sei se vocês já viram também em teleprocessamento, vocês vão me falando isso também. Quando você vai conectar três máquinas, aí já é interessante você colocar um equipamento que vai fazer a interconexão desses equipamentos, dessas máquinas, esses hosts, ou vai fazer uma interconexão entre redes. Você tem uma rede, por exemplo, de um departamento lá de contabilidade, né? E aí você tem lá a TI, lá, o data center da sua organização. Então, lá é onde fica centralizado os equipamentos, onde fica centralizado os servidores. Então, para que esses departamentos conversem entre si, há necessidade de alguns equipamentos centralizadores e que possam interconectar esses nós, né, esses hosts, ou também interconectar redes. Né? Quando eu falo interconectar redes, o que vocês entendem? Além de eu estar conectando departamentos, né? Eu tenho departamento de contabilidade, eu tenho departamento de TI, eu tenho departamento de recursos humanos, eu tenho departamento de produção, tá? E aí, dependendo dessa organização, ela tem alguns pontos localizados na infraestrutura física, alguns equipamentos que interconectam essa rede, né? Só que quando eu falo assim, interconectar uma rede, pensa numa rede como um todo. Por exemplo, a rede da matriz. Né? A rede da matriz quer conversar com a rede da filial que está em outra extremidade geográfica da minha cidade. Ela está lá, por exemplo, a 5 quilômetros de distância. Então, eu quero interconectar a minha rede matriz com a minha rede filial. Então, eu estou falando de interconectar redes. Entenderam? Isso chama-se interconexões de redes. Então, eu tenho que usar equipamentos específicos para essa situação. Na nossa casa, nós temos um equipamento que faz tudo. No caso do roteador, que já é modem, e que também é um dispositivo de transmissão sem fio. E cabeado também. Tudo no aparelhinho só. Né? Por quê? Porque você tá recebendo uma conexão de uma rede externa. Quem pode me dar um exemplo de uma rede externa? Digo assim, uma rede fora da minha casa para eu conectar a minha casa. Que tipo de rede externa é essa? Internet. Eu queria um pouquinho mais específico, Davi. A internet, correto. Mas um pouquinho mais específico. Um pouquinho mais baixo nível, vamos dizer assim. Tá, vamos lá. Quem que oferece internet para você na sua casa? Para mim, provedor? Vamos lá, Davi primeiro. Meu provedor é a Vivo. A Vivo, ótimo. E para você, João? Não, eu só tinha falado que quem traz a internet é provedor. Você falou certo, provedor. E o seu, qual provedor que é? Aqui é o WordNet. O WordNet? Sim. Você mora em Ouro Preto, então, né? Não. Não? Não. É porque lá em Ouro Preto tem lá o New World, né? Novo Mundo, que Ouro Preto tem essa frase, né? Isso. Então aí você tem um provedor específico. Aí outra coisa, o provedor WordNet, né? Aí de Paraíso, provavelmente alguém oferece internet para ele também, para ele poder oferecer para vocês. Provavelmente ele deve ter uma conexão aí com um provedor maior, que provavelmente vai ser a Vivo, porque aqui no estado de São Paulo a Vivo tem mais domínio, né?
Tem a Claro também, a antiga Embratel. Mas a Vivo ela tem mais expansão aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, no Nordeste é mais a Oi. Depende de cada região, né? Então, no caso da Via, ele já tem aí a infraestrutura conectada com a Vivo, e a própria Vivo ela já oferece internet para ela mesma. Ela tem assim, uma ligação maior. Então, ela não precisa ficar dando saltos, né? Ela tem um salto maior, precisa ficar passando por outros equipamentos. Então, isso é interconexão de rede, que é aí que forma a internet. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo, então. Nós temos um hub. Esse hub, o nome dele é denominado hub mesmo. É um aparelho mais antigo que não usa mais, tá? E aí as máquinas são a ele, e ele tem a capacidade de transmitir, de compartilhar os dados aqui, os bits, para todos os computadores. Então, por exemplo, você tem aqui o açougue, a padaria, o caixas do mercado, né? O escritório. Aí você tem um elemento centralizador aqui. Você tem uma rede de um mercado, por exemplo, né? Ela é uma rede LAN, e ela tem departamentos que utilizam aí açougue, padaria, e tem o seu equipamento central. É semelhante a esse hub aqui. Aqui nós já temos duas redes, ó. Nós temos uma rede segmentada, uma rede LAN. Então, elas são constituídas de vários segmentos de rede interligados, formando uma rede local de maior porte. O que é um segmento? Aqui nós temos o segmento 1 e aqui o segmento 2, né? Então, por exemplo, um segmento é uma porção de uma rede onde todos os nós estão diretamente conectados. Então, você tem aqui, por exemplo, ainda a gente não comentou aqui desse tipo de topologia, né? Mas você tem aqui vários computadores, você tem aqui uma impressora, o segmento 1. Aí você tem um dispositivo aqui de interconexão, que pode ser um hub, ou pode ser um switch, que é mais certo, né? Para interconectar um segmento ao outro, geralmente utiliza-se um equipamento chamado switch, tá? Professor, esse switch, você já lembra no instituto que toda sala de aula tinha uma caixinha, uma rackzinha pendurada na parede, né? E onde tinha um aparelho lá que ficava piscando, lá, parecia uma árvore de Natal piscando, lá, uma luzinha de Natal. Vocês lembram disso? Tinha um emaranhado de cabos conectados lá, fechado com uma portinha de vidro. Vocês lembram disso ou não? Todo mundo chegou a ver isso? O Rian, você chegou a ver isso, Rian? Pessoal, vocês estão muito acanhados hoje. Por favor, interage com a aula. Respondam, abram a câmera, falam alguma coisa. Sim. Tá, então tá bom. Aquilo lá é um switch. Aí o switch tem portas, né? Então, pessoal, isso acontece dessa maneira, tá? Então, o switch, ele é caracterizado quanto maior, por exemplo, um hub tinha lá de 4 portas, de 8 portas, de 12, né? Geralmente são portas pares, 24, né? E aí onde você tem a quantidade de equipamentos que você vai utilizar, né? Se você está montando um departamento que você acha que ele vai crescer muito, você não pode comprar um switch lá, por exemplo, de 8 portas, né? Você vai comprar um switch talvez de 12, de 24, um pouquinho mais caro. E aí a tecnologia desse switch é baseada nesses padrões de 3E, e os switches mais novos, mais atuais, eles têm, assim, em comparação aos antigos, de 10 anos atrás, eles têm poderes assim, de gerenciamento, de relatórios, você consegue acessá-los via navegador. Os mais antigos não tinham isso. Você não conseguia, por exemplo, acessar o switch. Ele tem uma memoriazinha interna que armazena as máquinas que estão conectadas a ele. Você consegue verificar essas máquinas, você consegue criar uma VLAN, que é uma LAN virtual, separar computadores dessa rede com outro tipo de IP. Então, são switches denominados gerenciáveis, tá? Geralmente, o hub, ele trabalha na camada 1, na camada física, os hubs. Já o switch trabalha na camada 2, que é a camada de enlace, entendeu? Já o roteador trabalha na camada 3. Então, o equipamento depende... O que eu quero que vocês entendam, que quando vocês forem interconectar redes,
que tenham topologias principalmente distantes e outro endereçamento IP, vocês vão ter que usar um roteador. Né? Nós temos um exemplo disso em casa. Né? Nossa casa tem um roteador que recebe uma conexão de uma rede externa, que é de um provedor, e aí essa rede passa pelo roteador e ela converge para dentro da nossa casa, que aí acaba sendo uma rede LAN, uma rede interna. Consegui explicar isso? Vocês entenderam essa abstração de interconexões de rede? Sim ou não? Só o Vinícius que respondeu. Sim. Vocês estão desanimados hoje, pessoal? Professor, Oi. qual que é a diferença de switch para roteador? Boa pergunta, Matheus. Obrigado. Pessoal, se vocês estão tristes com o ponto lá do simulado, eu esqueci, tá? Eu vou colocar o ponto do simulado lá. Já pedi para abrir meus diários novamente para poder fazer essa alteração após a aula de vocês, tá? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiramente, o switch, eles têm que trabalhar na camada 2, que é enlace de dados. Esses switches gerenciáveis, eles aceitam um IP fixo nele. Um IP privado, mas que seja fixo. Mas eles atuam geralmente na camada ali 2, de enlace. O roteador, Matheus, ele tem que entender a camada 1, a camada 2 e a camada 3. Ele vai atuar na camada de roteamento. Então, ele vai ter que ter um endereço IP e saber o que é um datagrama, o que é um pacote de dados que tem IP. O switch não entende IP, né? Ele entende endereço MAC só. Ele pega os dados até onde ele entende lá o quadro MAC, o frame, né? E encaminha para a próxima máquina, para o próximo switch. Já o roteador, ele consegue enxergar endereçamento IP. Ele sabe distinguir para qual rota ele vai enviar aquele pacote de dados. Entendeu ou não? Entendi, professor. Tá? E Por isso o que na modem... sua casa... Desculpa, você ia falar o quê? E o modem, ele é o que trabalha na camada 1, no caso. O modem trabalha ali na camada 1. Quando a gente falava em modem antigamente, era o telefone mesmo que fazia aquele barulho, né? Camada 1, camada física. Então, ele estava recebendo informações, ele estava bits de uma rede tipo analógica, vamos dizer assim, telefônica, x.25, porque os dados percorrem ainda por fios telefônicos. Ainda não é tudo fibra, né? Você viu quanta convergência, quanta coisa que tem que fazer, quanta mistura de equipamentos, misturas de cabeamento, mistura de tecnologia, tá? Só que isso tem que ser transparente para nós usuários mortais aqui atrás do computador, para nós tem que ser transparente, a gente não tem que preocupar com isso, mas vocês, eu, professor, vocês alunos de um curso técnico de redes, vocês têm que ser, né? Porque não adianta você colocar, por exemplo, chega a linha telefônica, é um fio lá do telefone. Vocês já viram o cabo do telefone? É um fiozinho com um fio de plástico ali, né, uma camada protetora e 2 fiozinhos, né? Aí você conecta, aí você tem uma tomadinha muito louca lá, aquela conexão estranha, que fica conectado ao seu telefone. Aí você pega, por exemplo, e fala assim, eu quero ligar, eu quero compartilhar a internet aqui em casa. Aí você compra um switch. O professor falou que tem que pôr um switch em casa. Você vai lá, compra um switch, aí você fala assim, mas como que eu vou ligar o cabo do telefone no switch? Não tem entrada, não tem coisa aqui, não tem conexão? Não é assim? Aí você fala, como que eu vou fazer isso agora? E aí? Não, peraí, pessoal. Tem que ter um modem. Né? Eu estou dando um caso especificamente de uma operadora de telefonia. Né? Eu tenho que ter um modem. Esse modem, geralmente, eu contrato o serviço lá, da operadora, ela vem na minha casa, ela coloca o modem, aí o fio do poste entra na minha casa, passa pela canaleta, né? Aí tem a caixinha lá do telefone, aí de lá sai um conector RJ11, 2 fiozinhos ligados no modem. Tá, professor, ligou no modem. Mas como que eu faço para o modem agora passar o sinal da internet para os meus computadores? Tem que ter um outro equipamento.
né? No caso lá já é um modem e roteador junto, que é um modem chamado DSL, que é uma outra tecnologia, né? Uma tecnologia mais rápida para transmissão de dados em comparação aos modems antigos. Aí existe essa conversão, né? O modem, camada física, aí tem ali, por exemplo, o roteador, camada 1 e 2 e 3, né? E aí já é um roteador ali dentro também, já é um switch também. Porque geralmente esses modems que a gente encontra, que a gente compra da casa de vocês, né? Ele é modem, tem uma entradinha lá, WAN, né? Se vocês observarem, WAN, que significa que é rede, né? Wide Network, rede de fora, rede ampla. E aí você conecta o cabo do seu modem nessa porta WAN, o seu computador, se for cabeado, o cabo RJ45 naquelas portinhas. Geralmente são 4 portas. Ali é um switch. Então ele é modem, ele é roteador e ele é switch, tudo num negocinho pequenininho desse tamanho. Entendeu, Matheus? Entendeu, pessoal? Entendi sim, professor. Ficou mais Então claro. isso chama-se interconexão de rede. De nada, obrigado pela pergunta. O Switch parece interessante, mas eu prefiro o Nintendo Switch. Tá? Agora, eu vou, por exemplo, ligar o departamento de minha empresa, que nem a gente falou aqui, do açougue com o escritório, né? Ou da contabilidade com o financeiro. Aí você vai usar somente o Switch. Você não vai comprar vários roteadores aí, vários modems. Não. Você não está recebendo uma conexão de fora, é da sua rede LAN. Então você vai por um Switch. Ah, professor, mas você falou que o roteador é melhor. Não. Não falei isso? O roteador trabalha na camada 3. Tem necessidade de você colocar um roteador e outro roteador tem 4, 5 portas só ali, porque são interfaces de rede diferente, ok? Então, você vai colocar um switch para fazer essa interconexão da sua própria rede local. Ela vai conversar o mesmo protocolo, o mesmo endereçamento de local aí, né? Ah, mas agora minhas máquinas precisam acessar a internet. Aí você vai colocar um roteador. Aí nesse roteador está vindo a internet de fora, externa, e está centralizando a sua internet de dentro. Ali vai ter um chaveamento, né? Processo de multiplexação, demultiplexação também, que vai fazer essas convergências. Ok? Isso é interessante, vocês precisam saber disso. Então, tem os protocolos responsáveis para fazer isso de cada camada e os equipamentos também. O que você pode ver, às vezes, que um servidor, geralmente um servidor Linux e Unix, ou Windows também, mas geralmente usa mais o servidor Linux. Em vez de você comprar, por exemplo, um roteador, você pode comprar 2, 3 placas de rede, colocar no seu servidor, instalar um Linux nele e configurar a opção de roteador. Entendeu? Então, você pode usar aí um computador, um PC comum, né? E instalar um Linux nele e fazer a função de roteador, ao invés de você for lá e comprar um equipamento roteador, tá? Bom, continuando então. Geralmente as LANs, né? Elas consistem em computadores, desktops, servidores e impressoras, abrigados em um único prédio. Quando esses equipamentos estão abrigados em múltiplos prédios, chamamos de conjunto inteiro, de campus network. É um conjunto inteiro, o campus, né? Para a interligação desses múltiplos prédios, utiliza-se frequentemente uma fibra ótica, né? Por exemplo, lá no instituto, da TI até no refeitório, o que tem que fazer? Passar uma fibra ali, é mais seguro. Pode passar um cabo? Vocês acham que do refeitório do instituto ali até na TI, vocês sabem onde que é o departamento de TI ali no instituto? Ou o próximo switch? Vocês acham que dá mais de 100 metros ou não? 100 metros é a quantidade permitida de um cabo par trançado, cabinho vermelho, cabinho azul lá, né? Então é a distância máxima, é 100 metros de uma ponta na outra. Fibra não, vocês viram que são quilômetros, né? Então, para você ligar o refeitório na rede do instituto, geralmente você vai passar um cabo subterrâneo ali. Por quê? Porque não tem cobertura. Então, você vai ter que fazer um buraco ali, passar um conduíte, né? Buraco, fazer um português literal. Você fazer um duto certinho, né? Passar um conduíte ou 2 conduítes, separar uma fibra ou cabo para poder passar essa conexão, né? Esse cabeamento. Ah, mas não pode ser sem fio? Ah, não vai ser legal, né? Porque tá meio distante ali, né? Tá no sol, tá chovendo, chove às vezes, venta muito, vai dar muita interferência, entendeu?
Isso que eu quero que vocês entendam, que vocês abstraiam isso, as diferenças físicas do prédio residencial. Só um minutinho. E também a questão de quando você está interligando departamentos, interligando redes, e quando você também está interligando diversos tipos de equipamentos. Quem que chamou? Guilherme. Fala, Guilherme. É que sinal parece uma coisa meio, o sinal parece uma coisa meio abstrata. O vento interfere, o vento também interfere no sinal, tipo uma ventania, ou tipo assim, parece uma coisa óbvia. Mas pensando assim, o vento interfere mesmo no sinal, se ele tiver um pouquinho forte, você já consegue. Olha, interfere sim, Guilherme. Se é muito forte, interfere. Porque ele, além de trazer o vento, ele traz partículas de sujeira, né? Poeira, né? Interfere sim. Tá? Interfere sim. Não, quando é mais fraquinho, mais interfere. É uma boa pergunta também. Legal. Né? Vocês sabem que chuva interfere, né? Bastante. Então, isso vai caber de vocês, aí, a responsabilidade de vocês, como técnicos de informática, técnicos de redes, né? Discernir isso também, ter esse discernimento. Vocês têm que ter, a competência de, quando a gente está focado dentro da nossa casa, a nossa rede geralmente é semelhante às redes de casa, né? Hoje vocês estão numa geração que vocês já nasceram com o switch, nasceram ali com o roteador, com o modem em casa. Mas antigamente não, né? Estou numa geração já que passou pelo modem. Minha geração não chegou nem a ter internet, depois que veio a internet. Mas eu tinha um modem conectado. Aí eu vi modems mais simples, modems mais avançados. Aquele modem que fazia aquele sinal para discar, aquela discagem, né? Depois que quando tinha conexão, às vezes caía. Aí depois veio o modem, aí veio o Speed, né, o ADSL, Frame Relay, outras tecnologias. A gente nem vê isso mais aí, o modem discado. Vocês estão percebendo que aí o que acontece? Faz com que a internet fique melhor, né? Para você oferecer velocidade maior, mais estabilidade, as tecnologias têm que sofrer inovações, tá? E aí você tem que saber, eu vou instalar a internet num sítio, por exemplo. Lá no sítio, qual que é o provedor que chega aqui perto? É por fibra? Por exemplo, regiões remotas lá do Amazonas, como eu sempre falo, pantaneiras lá, ribeirinhas, geralmente a internet chega por satélite lá. E às vezes a conexão do satélite é meio instável, né? A gente sabe disso. Tem até interferência de aviões. Se for uma área, uma rota, por exemplo, que passa muito tráfego aéreo, vai interferir o sinal. Tá? Então você tem que ter esse discernimento. Bom, então as LANs, né, a gente está falando aqui, geralmente são interconectadas por operadoras de dados, em resposta a uma grande procura de interconexões de LAN sobre uma área metropolitana, no caso da rede MANs, né, cobre uma área geográfica de dezenas a poucas centenas de quilômetros, prédios, conjunto industrial, cidades, as redes MANs, né, metropolitanas. E eu uso algumas tecnologias como FDDI, que no caso da fibra, 2 km entre estações, ATM, Frame Relay, como eu disse, que já são outros tipos de tecnologias para interligar redes maiores, né? Redes MANs. Então, você tem que ligar, por exemplo, o seu supermercado, que está na praia, no Jardim da Penha e no centro. Você tem 3 lojas aqui, tem uma filial, por exemplo, e tem que ligar, você tem 2 filiais e você tem que ligar na matriz. Aí, nesse caso, você vai ter que ver o que é mais viável, fibra, ou você vai alocar, por exemplo, um frame relay, né? Uma rede MPLS. Por exemplo, agências bancárias utilizam muito isso, né? Por uma rede é uma tecnologia diferente, MPLS, é outro tipo de tecnologia de rede. Ou um frame relay. Aí você tem que ver que operadora da tua cidade fornece esse tipo de conexão. Olha lá, contratada da companhia telefônica local. Ou normalmente, né, você usa essas redes. No caso, se você for utilizar, que nem eu falei, uma matriz, uma filial, aí se for muito perto, você vai ter que conversar com a energia lá, a companhia de energia elétrica, para poder pagar um aluguel dos postes, contratar uma empresa que passe suas fibras, ou, de repente, você fala assim, não tem poste, a gente vai ter que instalar antenas na matriz entre a filial, antenas de comunicação muito altas, ver se dá visada, né? Qual é o melhor ponto de visada. Por exemplo, já vi casos que a matriz e a filial, elas ficavam em regiões baixas.
e aí tinha um morro na frente. Ou tem, vamos falar assim, tem obstáculos na frente, obstruções, uma floresta, prédios. Hoje a gente vê em grandes centros, aqui em Catanduva mesmo, tem diversos prédios já. São Paulo, então, nem se fala. Então, às vezes, avisada não dá. O que você tem que fazer? Fazer uma intermediação. Então, você coloca uma antena na matriz, aí você vê o prédio mais alto, próximo, entre os dois, né? Aí você sabe que aquele prédio fica num pico mais alto, você instala uma outra antena nesse prédio, aí você instala outra antena na filial. Então, você passa o sinal da matriz para esse prédio recebe e passa para a filial. E assim, vice-versa. Então, aí você vai ter que pagar um aluguel para esse prédio, para poder colocar a sua antena lá. Para o prédio vai ser vantajoso, porque ele vai conseguir receber mais dinheiro para investimento no prédio. Um exemplo, tá? Aí você vai ter que instalar uma antena na filial, uma antena na matriz e fazer esse serviço. Desde que você esteja usando sinal sem fio. Então, o que é mais vantajoso? Investir na antena, no sinal sem fio, ou investir na infraestrutura cabeada por fibra? Hoje é fibra. Ou verificar se a minha operadora de telefonia Vivo, Claro ali, e outras operadoras, tem um recurso de MPLS, de Frame Relay, que eu aloco, né, eu alugo esse tipo de tecnologia. Ela vai lá, instala um aparelho, um modem, um roteador na minha matriz, um outro na filial, configura uma rede privada, né? Só que ela tem uma limitação, talvez, na velocidade. Então, vocês têm que saber qual que é o melhor custo-benefício, né? Até quanto uma empresa pode investir, em qual tecnologia, né? Qual é a melhor das três? É fibra. Só que fibra custa 5 vezes mais caro. Mas mesmo assim compensa? Compensa a longo prazo. Não, é melhor investir no prédio, né? O aluguel, a compra da torre e tudo mais não vai ser tão caro. Então, vocês têm que saber discernir isso também, é importante. Entenderam isso aí? Entenderam? Aqui nós temos um exemplo de uma MAN, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, uma rede metropolitana. Bom, as WANs, né? As WANs, então, seria a interconexão de redes menores, no caso da LANs e das MANs. Aí se torna uma WAN, que hoje a gente se torna a internet, que aí são sistemas computacionais dentro de áreas geográficas grandes, cidades, países ou até continentes. E até outros interplanetários, né? Quando a NASA lança aquelas sondas para Marte, para a Lua, né? Tem um equipamento transmitindo lá por satélite, né? As informações. Tem um filme muito bacana chamado... Eu não lembro agora se é Resgate em Marte. Esse filme não tem na Netflix, também não consegui achar no YouTube. Mas, assim, esse filme é muito bacana, que o astronauta fica preso em Marte lá por quase 2 anos. E aí ele consegue descobrir um equipamento lá para transmitir o sinal, só que o equipamento não tem teclado, nada. Aí ele começa a mandar mensagem em hexadecimal. Ele desenha tipo de um relógio no chão lá, conforme eles mandam o sinal em hexadecimal. Ele gira um ângulo e aí ele consegue decifrar a letra. Só que ele manda, às vezes, um caractere por vez. E esse caractere, às vezes, demora 8 minutos para chegar. Imagina o sofrimento, né? Mas eles conseguem interceptar aí esse equipamento e manda a mensagem desse jeito. Combina um horário para conversar. Aí depois eles conseguem mandar uma sonda que demora alguns meses para mandar um equipamento mais forte de comunicação, para depois lançar comida, para chegar lá. Então é muito interessante esse filme. Traz um pouco ficção próximo da nossa realidade. Bom, então a WAN hoje aqui é a nossa internet, né? Ela é mantida por operadas e gerenciadas por grandes operadoras públicas ou privadas. Vivo, Embratel, a Rede Nacional de Pesquisa, que é a RNP, que é uma rede aqui do Brasil, né? Ela é incentivada pelas universidades, o Instituto tem um acesso a ela, seu acesso é público. Então, nesse caso, a rede WAN, né, o seu acesso é público, eu digo aqui, entre essas redes aqui. Essas redes WANs, elas são mantidas por diversos operadores. É claro que tem um órgão aqui no Brasil, o NIC-BR, que gerencia esse pessoal todo aí. Uma ideia, aqui, ó, por confiabilidade, caminhos alternativos são oferecidos entre alguns nós. Lembra o que são os nós? O que são os nós? Quando a gente fala um nó, falei logo no começo da aula.
Aqui está falando, ó, por confiabilidade, ativos são oferecidos entre alguns nós. Isso faz com que a topologia da rede seja virtualmente ilimitada. Então, os nós são os hosts, né? São equipamentos que interconectam aí as redes, né? E também possuem capacidade de transmitir e receber dados. Então, numa WAN, trafega-se voz, dados e vídeo. Geralmente, tudo num meio só. Tá? Então, a capacidade da troca da rede permite alteração dinâmica do fluxo de dados, ao contrário das LANs, que utilizam roteamento fixo, né? Uma velocidade mais fixa. Então, você tem a MPLS, a TM, X25, que são as telefonias, são exemplos de tecnologias WAN. Então, aqui nós temos a abrangência maior, que é o WAN, aí nós temos a abrangência intermediária, que é a MAN, e dentro da MAN nós temos a LAN. Né? Dá para você ter uma abstração melhor aqui com essa imagem das abrangências. As topologias da rede é a forma de interconexão lógica, ou seja, o caminho dos dados que vão percorrer. Como esses dados vão ser percorridos, como eles vão percorrer dentro daquele meio físico, né, cabeado ou sem cabeado. Então, é a topologia lógica, né? É a forma de interconexão lógica e física do equipamento. Então, topologia, vou repetir, ó, forma de interconexão lógica, como esses dados vão ser trafegados, e física, como que pegar esses equipamentos para o funcionamento e montagem de todo o sistema de comunicação. Então, nós temos aqui, ó, topologia de barramento, topologia física, por exemplo, né, barramento, tá? Topologia em estrela, você tem aqui um switch, por exemplo, aí você tem vários nós aqui, aí esse switch é ligado em outro switch, e mais aqui, são 5 switches interligados, e depois cada switch tem seus hosts aqui, seus nós. Isso aqui é uma topologia em anel, geralmente é usada em rede ponto a ponto, uma máquina passa para outra até chegar no destino. A origem encaminha para o próximo nó vizinho até chegar ao destino. É como se fossem os roteadores. Topologia hierárquica, topologia em estrela, que a gente usa muito, né, em estrela, topologia em malha, né, roteador também, utiliza assim. Isso são topologias físicas. É a forma que você enxerga como os equipamentos físicos estão interconectados. Tá? Aqui nós temos uma rede maior, ó, topologia, você tem uma internet aqui fora, aí você tem um roteador na empresa, uma fibra aqui entre outro roteador, ó, 2 roteadores interligando entre eles. Aí nesse roteador tem um switch ligado nesse roteador, aí desse switch são ligados máquinas. Aqui nessa outra imagem aqui, ó, desse roteador, tem outro repetidor aqui, uma ponte, um tipo de um hub. Aqui você tem uma outra rede. Então você observa que você tem vários equipamentos físicos conectados e cada um desempenha uma função diferente nesse grande emaranhado de computadores, de nós. Entendeu? Então você está ligando aqui um switch no outro, ó. Work Group Switch, uma impressora. Aqui você tem um hub mais antigo, ligando no outro switch. Tá? Então, assim, é uma topologia física. A topologia lógica é a forma de comunicação entre os componentes da rede. Como que um equipamento, um roteador, comunica com o outro, ou como um switch comunica com os computadores. É como esses dados, esses bits vão ser transmitidos e recebidos. Então, a gente ouve falar muito em difusão, que é o broadcast. Já ouviu falar de broadcast? O que é um tipo de transmissão em broadcast? Sabe me dizer? É quando um host precisa contatar todos os outros. Isso, muito bem, Davi. Então, quando um host, né, um nó, envia uma transmissão e todos recebem, tá? Então, um host envia, todos recebem. Problemas, muita colisão. Os dados se colidem muito, porque todos estão enviando, todos estão recebendo, né? Congestionamento e não tem segurança, porque se você pegar uma máquina ali e colocar um sniffer, um programa que fica lendo a conexão da rede, e você vai conseguir enxergar todo o tráfego que passa por ali. Então é mais insegura. E antigamente era usado em topologia física de barramento. Então no caso aqui, ó, um hub, ó. A topologia barramento é essa. Você tem um barramento aqui, aí uma máquina transmite nesse meio e todas recebem. Só que a máquina, todas vão receber, só que a máquina que vai processar é a máquina destino, uma só. Tá? Então no caso aqui, esse é o broadcast, usado mais em redes locais.
a ponto, ou passagem de token, é nesse exemplo aqui, ó, topologia em anel. Um recebe e passa para o próximo. Ou em malha também aqui, ó, no caso do roteador, né? E também o switch, tá? Por exemplo, quando você... Na WAN, a maioria das conexões são por ponto a ponto, no meio, né, o roteador. Mas o switch também, no caso do switch, ele é diferente do hub. Por quê? Porque o hub usa barramento. Aqui, ó. Então, você tem um hub, lá dentro do hub você tem um barramento. É que aqui a gente não consegue abstrair melhor, mas imagina dentro do hub tem uma barra lá, onde você tem as portinhas. Você conecta os computadores, todos estão transmitindo, todos estão recebendo. Então, não tem mais congestionamento. Já o switch é assim, você transmite para o switch, aí o switch transmite somente para a máquina destino. É semelhante a um ponto a ponto. Só que aqui também tá para fazer broadcast dentro do switch. A primeira vez faz, né? Para transmitir, para conhecer. Agora, por exemplo, se essa máquina aqui, aqui a imagem está um pouquinho menor. Se essa máquina aqui, ó, tá vendo a minha mãozinha aqui? Do mouse? Sim. Tá vendo ou não? Então, se essa máquina aqui, ó, aqui é a máquina A, aqui é a máquina X. A, B, X. A, B, X. Se isso aqui estiver ligado no hub, quando a máquina transmitir, todos irão receber. Se fosse hub isso, todos. Agora não, a máquina A quer conversar com a X. Então ela vem aqui, transmite, aí o switch tem uma tabelinha guardada nele lá e fala assim, onde está a máquina X? Está aqui? Não, aqui é a máquina B, aqui é a máquina C, não é a X. Aí vai para o próximo switch. Onde está a máquina X? Ah, está no colega da frente. Ah, a X está aqui, passa para ele. Então vai daqui, da A, switch 1, switch 2, switch 3, X. Isso é um switch. Então, o switch ele faz chaveamento. Ele faz um intercâmbio diretamente para o destino, mas também permite fazer broadcast. Entendeu? Para as máquinas se conhecerem quem é quem. O switch trabalha até que camada, então? Quem lembra? O switch trabalha na camada 1 e na camada 2. Camada MAC, controle de acesso ao meio. Aí eu quero ligar minha rede com outro tipo de abrangência numa rede externa, numa internet. Aí o switch vai fazer isso? Não. Quem vai fazer isso vai ser o roteador. Porque o roteador trabalha na camada 3. O que tem na camada 3? Que é a camada de rede? Endereço de IP lógico. Camada rede trabalha com endereço IP. E quem trabalha com endereço IP? A pilha TCP/IP. Então, toda a internet é baseada em TCP/IP. Para que minha máquina consiga transmitir dados utilizando os protocolos da pilha TCP/IP, eu tenho que ter um endereço IP. Então, nesse caso, se eu vou falar com máquinas dentro da minha rede ou fora da minha rede, no caso aqui, eu tenho que ter um roteador para conversar com a rede externa. Ah, professor, mas você falou que o switch trabalha com camada 2, então ele não entende IP. Não é que ele entende IP. Como você está numa rede local, aqui as máquinas, elas mesmo trocam informações, porque elas usam endereçamento IP de mesma classe, por exemplo, de mesmo prefixo. Então, elas já estão no mesmo IP. Mas quando você quer conversar com uma máquina fora da sua rede local, que é outro tipo de endereçamento IP, uma outra classe, um outro prefixo, então aí você tem que ter um roteador para chegar ali e falar, ó, me encaminhe esse pacote para o Japão. Aí esse roteador aqui vai pegar esse teu pacote de dados, seu datagrama, e transmitir para a rede de internet, aí aquelas várias tecnologias, MPLS, ATM, Frame Relay, as outras operadoras vão fazer que o seu pacote chegue até o final, que aí é outra história, é outra novela, aí são protocolos de roteamento, BGP, OSPF, EGP, são roteadores que trabalham para que todos esses dados cheguem ao seu destino, ao roteador lá no destino, tá? Eu vou colocar para vocês um videozinho, eu vou deixar esses slides disponibilizados lá no Teams. Eu gostaria que a gente fizesse a aula que vem, esses exercícios aqui para fixar melhor essa aula de hoje, tá? As respostas já estão aí, mas eu vou colocar sem resposta, tá bom? A gente encerra essa aula de topologia, de abrangência. Eu vou colocar um videozinho aqui que eu queria colocar da aula passada, que é sobre um lançamento de fibra ótica.
no Amazonas. Agora que eu vou começar ali de novo, tá? Vou começar de novo. Pequenininho. Estão vendo aí a tela? Sim. Ah, esse aqui é um vídeo do lançamento de cabo de fibra ótica lá no Amazonas, no Rio Solimões, né? Eles estão interligando algumas populações lá que são ribeirinhas, na Amazônia. O vídeo é em português. Ed, para mim tá sem som. Para vocês estão sem som também? Sim, pra mim também. Pra mim também. Peraí, Rô, eu acho que vocês estão vendo o vídeo? Sim, mas o sol não tá saindo. Ah, então peraí, desculpa. Eu esqueci do som. Peraí que eu vou começar de novo. O vídeo. Minha tela aqui preta. Área de trabalho, incluir som. E agora? E agora, pessoal? Sem som ainda, pra mim. Sem som? Pra mim também. Tá. Agora sim, agora tem som. Beleza. A interligação de cidades através de fibra ótica pelos oceanos é uma coisa muito comum hoje em dia. Agora, a interligação de municípios através de fibras em rios, e principalmente em rios da Amazônia, é a primeira vez que vai acontecer no mundo. É um desafio enorme para o Exército Brasileiro. Nosso povo amazonense merece isso. É praticamente uma obrigação nossa para que atenda toda a população amazonense. O primeiro trecho a ser interligado é o trecho Coari-Tefé. O programa começou em setembro com uma pesquisa, levantamento de requisito, levantamento de estrutura para fazer com que esse projeto aconteça. O projeto do Amazônia Conectada visa a unificação através de fibra ótica de aproximadamente 52 municípios em toda a Amazônia. As infovias são como estradas, né? Na região amazônica nós não temos muitas estradas, então a interligação dos municípios são feitos normalmente através dos rios. Quando estiverem conectadas com as fibras óticas, seria vias de informação. Nós estamos utilizando a tecnologia aqui através do equipamento chamado de LCE, Linear Cable Engineer. É uma máquina onde você tem um controle de velocidade de lançamento, você tem um sistema de controle de metragem durante a etapa do lançamento. Essa é a parte mecânica. E todo esse dispositivo ele tem um sistema de guia, de roletes, para que o cabo ele desça suavemente no leito do rio. Quanto à parte ótica, nós estamos monitorando ele em tempo real. O cabo tem 24 fibras. As 24 fibras estão sendo testadas. Com tempo de intervalo a cada 3 horas, estamos registrando isso, para a gente ter a segurança de toda a etapa do lançamento. Todo o planejamento que nós fizemos, nós pegamos toda a nossa parte operacional, juntamos e verificamos que tipo de riscos nós iríamos ter durante o projeto.
Nossa maior dificuldade de mergulhar no Rio Solimões, a gente tem que trabalhar pela sensibilidade. No mar, a gente está de olho aberto, a gente consegue ver o que a gente faz. No rio, não. No Rio Solimões, é como se a gente estivesse de olho fechado, trabalhando como cego, apenas contato. Ao total, envolvendo técnicos, mergulhadores, engenheiros, do pessoal do Exército, hoje nós temos em torno de 60 pessoas envolvidas diretamente na embarcação de laçamento. É o maior lançamento em rios de cabo de fibra ótica. Para mim é um privilégio estar trabalhando na Aquamar e fazer parte desse trabalho que é a Amazônia Conectada, para levar esse desenvolvimento para nossas cidades ribeirinhas, se eu vou poder passar para meus filhos esse trabalho que a gente realizou aqui, com orgulho. E aí, me contem, o que vocês acharam do vídeo? Foi bem legal, professora. Eu não sabia que era feito daquele jeito. Você viu que interessante? Vocês imaginam se um dia, imagina algum de vocês com aquele capacetinho lá, macacão vermelho, trabalhando num lugar desse? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou finalizar a aula de hoje. Eu gostaria que vocês, para a aula que vem, dessem uma lida naquele texto que eu coloquei aqui no canal geral, tá? Sobre essa notícia aqui, ó, do canal Tilt do UOL. Ameaça profunda. Rússia age no fundo do mar e a nossa internet pode ser alvo. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa notícia para a gente poder discutir a aula que vem, tá? Sobre essa questão de espionagem, talvez, aí. E a gente discutir mais essa questão do vídeo sobre fibra ótica. Ok? E também profissões futuras aí para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou parar de gravar a aula, então.